Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito bem interessante que apareceu num material sobre empreendedorismo, sabe? A ideia do empresário águia. Oi, pois é, essa metáfora da águia é poderosa mesmo. O material usa ela para falar de uma mentalidade, uma forma específica de pensar e agir para atravessar turbulências. Exato. Aquela imagem da águia que voa acima da tempestade, né? Enquanto outros se escondem. Isso, a ideia é entender que características e que mentalidades são essas que, segundo a fonte, ajudam não só a enfrentar, mas olha só, a prosperar mesmo nas tempestades, sabe? Crise econômica, pandemia, desafios pessoais. Interessante isso de prosperar na crise. O guia fala que tem fases, né? Desaceleração, depois um tempo de reaprender as coisas e aí a retomada. Exatamente. E que nessas fases a postura precisa ser diferente. O ponto-chave que o material coloca é a decisão. Você vai ficar parado, esperando a tempestade passar, ou vai, tipo, traçar uma estratégia e agir. É a escolha, né? Paralisar ou voar. E para voar, para agir, o que esse material diz que é fundamental? Quais seriam os passos? Olha, para agir com estratégia, a fonte aponta três elementos que são cruciais. O primeiro deles é a visão. Visão. É, aquela capacidade de enxergar além do agora, sabe? Pensar lá na frente, no longo prazo. Tentar antecipar como vai ser o cenário depois que a crise passar. Tipo, não ficar só apagando incêndio no presente. Isso. O material até cita o Walt Disney, né? Se é possível imaginar, é possível realizar. Quer dizer, tudo começa na mente, em conseguir visualizar um futuro diferente, mesmo quando tudo parece um caos. Faz todo sentido. Ter um norte mesmo na neblina. Ok, visão é o primeiro ponto. Mas só imaginar não basta, né? Tem que ter força para colocar em prática, imagino. Com certeza. E aí entra o segundo pilar que o material destaca: a coragem. Coragem. E o texto usa uma metáfora para isso que, nossa, achei bem forte. Aquela da águia que, lá pela metade da vida, se recolhe para quebrar o próprio bico, arrancar as garras, as penas. É impactante, né? Fica super vulnerável para poder se renovar. Exato. E o material usa isso para ilustrar justamente essa necessidade de enfrentar a vulnerabilidade para poder se transformar, para sair mais forte. Perfeito. A coragem aqui não é ausência de medo, mas é agir apesar do medo. Vem de curático, né? Agir com o coração. Mas o texto frisa que é uma coragem calculada, sabe? Não é só irresponsabilidade. Entendi. Uma coragem estratégica, digamos assim. Isso. E dão até um exemplo prático, né, das milhares de empresas que abriram em Brasília durante a pandemia. Nossa, é verdade que foi um movimento contra a maré, né? Exigiu essa coragem de acreditar na visão, mesmo com tudo incerto. Exatamente. Exigiu apostar no futuro que eles visualizaram. Essa relação entre a vulnerabilidade da águia e a reinvenção nos negócios é um ponto alto mesmo. Bom, então temos visão e coragem. Qual seria o terceiro elemento dessa equação? O terceiro pilar é a competência. E o material define isso usando aquela sigla bem conhecida, o chá. Chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Isso mesmo. O ponto que eles levantam é que não adianta só ter o conhecimento, o saber teórico. E também não adianta só ter a habilidade, o saber fazer na prática. Precisa do terceiro elemento. Precisa da atitude, que é a disposição para realmente aplicar o conhecimento e a habilidade. É o querer fazer, o colocar a mão na massa. Entendi. É a faísca que liga os outros dois. Exato. O autor do material até usa a própria história pessoal como exemplo, né? Conta que começou como varredor e chegou a consultor aplicando justamente o CAA para conseguir resultados. Essa combinação, aprender, saber como fazer e, principalmente, ter a atitude de fazer acontecer. Essa atitude do CAA me parece que conecta direto com algumas daquelas 5 características finais do empresário águia que o material lista lá no fim, né? Com certeza. Quais você está pensando? Bom, a primeira delas é justamente a atitude, no sentido de tomar decisões, de ser protagonista do futuro. E também a garra, que é aquele esforço contínuo, a persistência, que deve vir junto com a coragem que a gente falou. Perfeito, tá tudo interligado. A atitude do CAA é a base para a atitude de decidir e para a garra de persistir. E as outras características também se encaixam. Quais são as outras? Tem a unicidade, que é a busca por ser diferente, por não brigar só por preço, agregar valor de verdade. Isso conversa muito com a visão estratégica, né? De enxergar um lugar único para você ou para sua empresa. Verdade. Não ser só mais um na multidão.
Isso. Aí tem a intencionalidade, que é agir com propósito, com método, não de qualquer jeito. E isso nos leva a um ponto que o material também menciona, que são as ferramentas práticas. Tá, sim. Fala de networking ligado a propósito, né? Tipo, saber o que você quer, seu propósito, e comunicar isso claramente para atrair as pessoas certas, as conexões que podem ajudar. Exatamente. O propósito, claro, funciona como um filtro e um ímã. E junto com isso, mencionam a ferramenta SMART para definir metas. Smart, específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Como ela se encaixa nessa história toda do empresário Águia? Uma forma de tornar a visão algo palpável, concreto. Não adianta ter aquela visão lá do futuro se você não quebra ela em passos menores, claros, que você pode medir. Para não ficar só no sonho, né? Exatamente. O material diz que ser específico sobre onde quer chegar evita ficar patinando na vida. A SMART é essa ponte entre a visão lá de cima e a ação intencional aqui embaixo. Transforma o sonho em plano. Entendi. Ferramenta para dar foco e direção. E a quinta característica que faltou? A quinta é a ambição. E o material faz questão de diferenciar da ganância, sabe? Ah, importante, essa distinção, sim. Colocam como um desejo saudável de crescer, de alcançar objetivos maiores, de realizar aquela visão. É um motor que impulsiona todo o resto: a visão, a coragem para se renovar, a competência aplicada, a busca pela unicidade, a ação intencional. É querer ir além. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, ser um empresário águia, na visão desse material, é uma mistura de coisas, né? Ter essa visão de longo prazo Isso. e a coragem para enfrentar as mudanças, mesmo as dolorosas. A competência na prática Com o chá, um propósito claro que guia e atrai parcerias. é usar ferramentas como a Smart para planejar e agir com intenção e essa ambição positiva. Exatamente. É uma combinação de mentalidade resiliente com ação bem estratégica. E o legal é que, apesar do foco ser o empresário, esses princípios todos, visão, coragem, competência, propósito, eles podem servir para qualquer pessoa, né? Para navegar as próprias tempestades da vida, seja no trabalho ou fora dele. Uma forma de encarar os desafios de um jeito mais ativo, mais estratégico, sem ficar só esperando passar. Isso. E sabe, fica uma reflexão final aqui, pensando nessa jornada da águia que o material descreve. Diga. O texto fala muito de enfrentar a tempestade externa, né? A crise, o mercado, mas fico pensando, será que a tempestade mais difícil de sobrevoar não é a nossa própria tempestade interna? Aquela resistência que a gente tem à mudança, a dificuldade de simbolicamente quebrar o próprio bico para poder crescer? Interessante. Qual será a nossa nuvem negra interna que a gente precisa ter coragem de atravessar primeiro para realmente poder voar mais alto? Fica aí a pergunta.